Essa aula de hoje vai ser uma série de 3 aulas sobre geometria e para dar a introdução a vetores, para ajudar lá em física, tá certo? Bem, a gente vai começar da geometria, um pouquinho da história da geometria. Geo, vocês já devem ter notado esse geo aqui na frente, que combina com geografia. É o mesmo prefixo. Por quê? Vem de terra. E metria vem de medição. Metro, centímetro, tudo isso vem de metria, de medição. São oriundos da mesma palavra, mesma etimologia. Então, a geometria surgiu para resolver esses conflitos de terra. Com a subida e descida do rio Nilo, haviam pessoas que começavam a discutir, pô, esse pedaço de terra aqui é meu, não é meu. Aí surgiram matemáticos para dizer que não, vamos resolver esse problema. Mas aí, quem resolveu organizar isso tudo de uma forma mais correta foi Euclides, que é esse cara aqui da foto. Ele que fez os primeiros postulados e sistematizou todo o sistema geográfico, tá certo? Por isso que a gente vai começar por ele hoje. Um número, pluralidade composta de unidades. Isso aqui é uma frase bem bonita, que na verdade ela consegue resumir muita coisa em poucos termos. Como assim, o que ele quis dizer com a pluralidade? Um número pode ser qualquer coisa, gente, que você queira representar. Literalmente qualquer coisa, uma imagem, como a gente está vendo agora na tela do computador, isso aqui são números já sendo representando outras coisas. Então, eu quis dizer isso, e nada melhor do que a gente começar pelos números. A gente vai começar pelos conjuntos numéricos. Os conjuntos são o quê, gente? Não é nada muito difícil de entender, não. Um conjunto é tudo aquilo que você quer agrupar que tem as mesmas características. Essas coisas que você vai agrupar se chamam elementos. Por exemplo, nessa sala da monitoria de física, os elementos são José, Diego, Carole Santos, William Félix. E uma pessoa que acabou de sair. Esses elementos constituem esse conjunto aqui, o conjunto monitoria de física. Por que é importante a gente entender esses conjuntos, gente? Porque, por exemplo, é a comunicação. Eles são necessários principalmente para a comunicação na física, na matemática e na química. Só por isso. Por exemplo, eu quero representar um conjunto dos números indo-arábicos pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Por que eu vou escrever esse conjunto? Porque são os números que a gente conhece. E a união desse conjunto com os conjuntos dos números indo-arábicos ímpares, que são 1, 3, 5 e 7, vai dar justamente todos os números indo-arábicos. A Gabi acabou de entrar aqui. Pronto. Gabi acabou de entrar. Isso quer dizer o quê? Que se você fizer a união desses dois conjuntos, vou passar para o próximo slide, que é nele que a gente vai ver, você vai ter todos os números indo-arábicos, porque vai ser a união de A com B vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? E a interseção entre aqueles dois conjuntos que a gente viu? A interseção é o quê, gente? A interseção é só aqueles números que são iguais nos dois. E não existe nenhum número par e ímpar ao mesmo tempo. O 2 você pode pensar até que é, porque ele é a única característica, mas não. Não existe nenhum número que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, a interseção entre esses dois conjuntos aqui em cima vai ser um conjunto vazio. Um conjunto vazio é a mesma coisa que um conjunto com zero? Não. Um conjunto com zero é um conjunto que tem um elemento zero. Beleza? Mas não é um conjunto vazio. Aí, partindo disso, a gente chega nos números naturais. O que são os números naturais, gente? São os primeiros números que a gente conseguiu imaginar. Se você olhar para sua mão, você consegue contar até 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que a partir do zero? Quantas vezes você viu um pombo hoje? Nenhuma. Então, a gente tem essa noção do nenhum. Então, o zero vem daí. Não vi nenhum pombo hoje. Então, zero. Pombos que eu vi, número total de pombos que eu vi hoje, zero. Então, é assim que a gente consegue construir o conjunto dos números naturais. Um elemento nulo, que seria esse elemento nulo? O zero. Um elemento unitário,
que seria o 1. E através desses dois elementos, a gente consegue escrever todo e qualquer número, através da soma deles dois. 0 mais 1 mais 1 é igual a 2. Então, a partir disso, a gente consegue somando infinitamente a modo de construir o conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se você remover o zero do conjunto dos números naturais, a gente vai ter o quê? Um n menos o elemento zero é igual a n não nulo, que é esse daqui de baixo. Ou seja, se você fizer aquele mesmo sistema que a gente fez antes, só que sem começar do zero, você vai ter os naturais não nulos. Tá certo, gente? Vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Podem desativar o microfone. Até agora é de boa. Beleza. Conjunto dos inteiros. Aqui já complica mais um pouquinho. Por quê? Além daqueles dois elementos que a gente viu antes, que era o elemento nulo, que é o zero, e o elemento unitário, que é um, a gente vai ter o oposto. O que é isso, gente? Imaginem assim. Se a gente tiver o 7, quem é o oposto do 7? Vai ser o menos 7. E a soma desses dois elementos tem que ser nula. Isso quer dizer o quê? Que sempre que existir um número, vai existir o seu oposto, que vai ser exatamente o mesmo número, só que com sinal trocado. Beleza? Vou até deixar esse exemplo aqui. Essas anotações que eu estou fazendo na aula, posso disponibilizar para vocês no grupo, tá certo? Então, esse que é o oposto aditivo. Enquanto existir x, existirá menos x. E o oposto unitário, que é o menos 1. Através desse menos 1 aqui que a história começa a ficar divertida. Que a gente passa a ter os números negativos. Como assim? 0, menos 1, menos 1, menos 1. Vai ser igual a menos 3. Vocês estão conseguindo acompanhar? Se eu estiver falando muito rápido, avisem. Então, a partir disso, a gente vai ter os números inteiros. Por que inteiro, gente? Porque não tem vírgula. Para você associar de uma forma bem rápida, porque não tem vírgula. Agora, a partir dos números inteiros que a gente viu antes e dos números naturais, a gente consegue bolar os números racionais. Por que esse número racional? Por que esse nome racional? Porque ele é inteligente, porque ele pensa? Não. Porque ele é feito, representado através de uma razão. Deixa eu até apontar para vocês essa razão aqui. Que essa daqui é a definição formal de um número racional. Essa que está escrita aqui. Vou ler para vocês, traduzindo a linguagem matemática, tá certo? Que é um número A sobre B, sendo A e B pertencentes aos números inteiros e B diferente de zero. Como assim? Lembra dos números inteiros que a gente viu? Que são aqueles que não são fracionários? Que é 0, 1, menos 1, 0, 1. Eu vou voltar aqui. Esses daqui que a gente viu. Menos 1, 0, 1, 2, 3, que tem um negativo. É a única diferença dos números naturais. Tá certo? Se a gente pegar esses números que a gente já conhece, que são os números inteiros, e dividir um pelo outro, a gente vai ter uma fração. 1 sobre 2, por exemplo. Isso é igual a 0,5. 0,5, ele não pertence aos números... Não existe não, não pertence. Ele não pertence aos naturais. Mas ele pertence aos números inteiros, aos números racionais. Acho que eu confundi na hora de falar agora. Enfim. Ele não pertence aos naturais, mas pertence aos racionais, tá certo? Então, como é que a gente consegue associar? 1, por exemplo, ele pode ser representado através de uma fração 1? Pode sim. A fração vai ser 1 sobre 1. Então, 1 é um número racional? É. Mas ele é um número que pertence também aos números inteiros, que pertence também aos números naturais. Isso, exatamente. Exatamente, William. São todos aqueles números que a gente viu antes.
A gente vai ver isso no final, que vai sempre um entrando dentro do outro, tá certo? Então, por exemplo, o 2. O 2 pode ser representado através de uma fração também. 2 sobre 1, 4 sobre 2. Então, o 2 também é um número racional. Mas então, Paulo, onde é que está o segredo, o mistério? Você nunca vai poder ser zero. B, nessa fração aqui, o número aqui de baixo, A sobre B, o numerador e o denominador nunca poderá ser zero. Por quê? Vamos debater um pouquinho sobre isso? Se o denominador for zero, 1 sobre zero igual a x. Gente, eu posso passar esse zero aqui multiplicando x? Posso. Eu vou ter 1 igual a x vezes zero. Qualquer coisa vezes zero vai ser igual a zero. 1 igual a zero. Gente, isso daqui é uma verdade. 1 é igual a zero. 1 não é igual a zero, então não existe. A gente escreve aqui, esse ezinho aqui, da existência, cortado. Beleza? Mas então, se for zero sobre zero, Paulo, zero sobre zero existe? Se a gente passar esse zero para cá, vai ser zero igual a zero. Pô, existe, massa. Mas qualquer valor que eu botar nesse x daqui, vai ser zero. Então, zero sobre zero é não determinado. Beleza, gente? Pronto. Aí agora é aquilo que a Willy falou antes. Veja, notem. Os números naturais, que são aqueles que a gente já falou no início, que é zero, um, 2, eles estão dentro dos números inteiros, que é menos um, zero, um, porque também engloba os números negativos, e também os números racionais. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Podem mandar áudio, texto. Beleza. Agora, gente, agora começa a ficar massa, agora começa a ficar divertido, agora o bagulho fica doido. Se a gente pegar esses números reais que a gente viu antes, que englobam também os números naturais inteiros e imaginários, que a gente não vai falar agora porque não é tão importante para o curso, mas é importante vocês pesquisarem, eu posso até mandar um PDF no grupo. Você botar eles numa reta, você terá a reta real. Como assim? Se você quiser representar uma distância, por exemplo, na física, você sempre vai usar uma reta real. Por quê? Porque através dela a gente consegue ter infinitos números entre dois números. Como assim? De zero até meio, a gente tem uma infinidade de números. 0,5, 0,000000001. E aqui também. Então, através dessa reta, a gente consegue representar distâncias, consegue representar um gráfico, e é isso que a gente vai fazer agora. Se a gente pegar essas retas, duas retas reais, e cruzar assim, de forma perpendicular, a gente vai ter um plano cartesiano. E esse plano vai ser útil demais para a gente. Por quê? Porque através dele a gente consegue representar algumas coisas interessantes, como o ponto. O ponto é uma coisa imaginária, gente. A gente só usa uma representação de um círculo pequenininho do ponto, porque o ponto não existe. O ponto é uma coisa da cabeça da gente. O ponto, ele, na verdade, é uma localização. É uma noção primitiva. Isso quer dizer o quê? Que você precisa saber dele para poder prosseguir com as outras definições. Por isso que eu estou começando do básico mesmo. A gente fala dos números naturais, dos números reais, para chegar até aqui, para poder iniciar realmente na geometria, através do plano cartesiano e o ponto. Por que é tão importante o ponto, gente? Porque o ponto, ele é uma localização fixa no espaço. Diferente do que a gente vai ver mais para frente com os vetores que podem se mover, o ponto ele é fixo, certo? O ponto não é, ele é adimensional. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que você não pode tocar um ponto, ele não tem uma dimensão, ele não é uma coisa que exista, ele é a dimensão zero. Beleza? E através de um alinhamento desses pontos, dois pontos, na verdade, uma reta, são infinitos pontos que ligam um ponto A até o ponto B, tá certo? E prosseguem, seguem em reto.
A gente sempre vai representar uma reta através de uma função. Por exemplo, aqui nesse gráfico do lado, eu botei a função f de x. Aí, por exemplo, se o meu x for igual a 25, o meu f de x também vai ser igual a 25. Se o meu 35 for... Se o meu x for 35, o meu f de x também será 35. Note que, à medida que eu for progredindo, vou formando uma reta, com vários pontos bem pequenininhos. E esses pontos vão se aproximando cada vez mais ao infinito. Tá certo? Vocês podem ler essa definição aqui formal, mas não é muito útil nesse momento. Mas vocês podem ler também. Tá certo? As semi-retas, gente. As semi-retas já começa a ficar um pouquinho mais abstrato. Por quê? Lembra da função que a gente definiu? Que através de uma expressão matemática, por exemplo, f de x igual a x, você consegue determinar uma reta, beleza? O ponto, uma semi-reta, você vai fazer um intervalo. Por exemplo, nessa daqui, eu disse que x, consequentemente, vai ser maior que 15. Então, para x, maior que menos 15, na verdade. Então, eu estou definindo um intervalo. Eu estou dizendo que x não pode ser menor que menos 15. Ele tem que ser maior que isso. Então, essa representação fica assim no gráfico, ó. Tá certo? Partindo desse ponto aqui até o infinito. Maior que ele, nunca menor, nesse caso aqui que eu escrevi. Mas você pode escrever do jeito que você quiser. Isso é arbitrário, do jeito que, na maneira que você quiser escrever. Beleza? Agora o ângulo. O ângulo, gente, vão ser duas semi-retas com um ponto igual, com um ponto em comum, na verdade, formando esse ângulo aqui, ó. Isso aqui que é o ângulo que interessa a gente. Beleza? Mas, por exemplo, se eu disser que esse ângulo aqui é 60 graus, alguém sabe me dizer quanto será esse ângulo maiorzão aqui? Alô? Se eu disser que esse ângulo pequenininho aqui é 60, eu vou explicar então, já que o William não sabe escrever. Acertou, José. Pronto. Veja, gente, numa circunferência, eu vou fazer um círculo aqui. Todo círculo tem 365 graus. 360, na verdade. 360 graus. Se você prestar bem atenção, esse ângulo aqui, na verdade, é uma fatia de um círculo. Vou escrever para vocês. Notem. Então, esse pedacinho aqui que forma 60 graus é apenas uma fatia. Se você progredir, se você for além desses 60 graus, você vai ver que ainda sobram 300 aqui. Vai só fazer uma simples subtração. 360 menos 60, que vai ser igual a 300 graus, que foi a resposta que eu acho que foi José que deu. Tá certo? Isso aqui foi só um extra. Nada. Então é isso o ângulo. Ele é uma aberturazinha assim, de forma bem simplificada para não complicar muito. É essa aberturazinha aqui. Quando você abre uma porta, ela tá reta assim, ela vai formando um ângulo com a abertura, até chegar a 90 graus. Tá certo, gente? Vamos passar agora para o próximo. Um segmento de reta. Olha aí. Ah, rapaz, achou que não ia ter ele, não. Vai ter ele sim. Pirra cabuloso, chegou agora. O segmento de reta, gente, é aquele que liga dois pontos, que são o ponto A e o ponto B, e não vai além. É simplesmente pontos de A até B. Infinitos pontinhos de A até B. Não além de A, não além de B, nesse intervalo. Esse intervalo pode ser aberto e fechado. Como assim? Ou fechado. Como assim? Imagine, gente, uma reta. Eu vou desenhar uma reta para vocês, bem rapidinho. E vou botar na ponta dessa reta uma bolinha aberta. Vocês conseguem ver que a bolinha está aberta, certo? Se eu boto na ponta dessa reta uma bolinha aberta e aqui nessa outra ponta uma bolinha fechada, eu estou dizendo o quê? Que esse valor aqui, que o valor dessa reta nunca, desse segmento de reta, tá vendo que eu viajei?
desse segmento de reta nunca será 40. Ele vai ser qualquer número menor que 40. Com a bolinha fechada, esse número pode ser menos 25. Ele pode sim ser menos 25. Beleza? Então, como é que a gente escreve isso, Paulo? Por exemplo, x será menor. Deixa eu ver se é menor mesmo. É isso mesmo. X será menor do que 45 e maior ou igual a menos 25. Esse maior ou igual que faz a diferença entre a bolinha aberta ou fechada. Porque esse igual, no igual, eu estou dizendo que ele também pode ser 25, ele também pode ser igual a 25. Mas quando eu não boto esse igual aqui embaixo, eu estou dizendo que ele não pode ser igual a 45. Tá certo? Eu vou apagar isso daqui, que foi só para exemplificar para vocês. Essa parte é mais complexa, gente. Se vocês têm alguma dúvida, qualquer que seja. Eu não entendi, não. Beleza. Essa parte das bolinhas. Da bolinha, né? V. Quando eu faço uma bolinha aberta, eu estou dizendo que não pode ser aquele número. Como assim? 25. Ele vai chegar bem próximo de 25, mas nunca será 25. Beleza? Uhum. Se eu botar uma bolinha fechada, ele poderá ser esse número. Nesse caso aqui, o 40, que eu botei no gráfico. Tá vendo? Uhum. Pronto, essa é a única diferença. Ele vai chegar bem próximo, mas nunca vai ser. E aqui ele pode ser. Mas no caso, quando é que vai usar isso? Vocês vão ver agora. Ah, ok. Eu vou pular esse postulado. Pronto. No quadrado. No quadrado a gente já usa. Na real, não. Mas vamos fazer. Você perguntou, eu vou lhe responder. Isso daqui, na verdade, ia ser para a próxima aula. Você me perguntou, eu vou lhe responder. Por exemplo, aqui no segmento orientado, qual a diferença do segmento de reta para um segmento orientado? E o segmento orientado vai ter um sentido, gente. Ele vai de A até B, fazendo essa setinha aqui, tá vendo? Então, vai ser algo que vai partir de A até B. Necessariamente tem que ter uma direção e um sentido. Então, onde é que entra esse ponto aí? Ele nunca será A, mas ele será B. Na pergunta do José, como a gente usa isso? Você também pode, José, usar isso é sua linguagem. Como assim? Imagina, o bicho, que você está querendo representar um número de mortes por Covid. Porque exemplo macabro, mas foi o que eu pensei agora. Você vai dizer que o número de mortes por Covid pertence aos números naturais, seguindo essa função aqui. F de x é igual a 2 elevado a x. Por que tem que ser x pertencente aos números naturais? Porque x não pode ser zero. X não pode ser um número negativo. Então, nessa reta real, a gente vai escrever o quê? Que x vai ser aberto aqui, vai ser fechado aqui e fechado para o infinito de lá. Vai ser fechado aqui e até o infinito para lá. Porque x pode ser zero, não pode ser negativo. É isso que eu quero dizer com aquilo que você perguntou. Deixa eu exemplificar de uma forma melhor. Você só está dizendo um limite. Você só está representando alguma coisa. Isso pode ser qualquer coisa, isso é só linguagem. Por exemplo, você pode chegar bem perto de mim, mas nunca vai ser eu, igual a mim. É só isso que você quer dizer. Nada mais. Uhum. Não é difícil, juro. Postulado de Euclides a gente não vai ver, porque é besteira. Pronto, o quadrado, gente. O quadrado a gente já começa a ficar um pouquinho mais abstrato. Tá vendo esse centro C aqui? A distância entre todos esses pontos aqui é igual. Que é um raio. Não é um raio porque não é uma circunferência, mas é só para vocês entenderem, só para exemplificar. E aqui, nesses pontos aqui, nota que são pontos normais. O ponto A, o ponto B, o ponto E e o ponto D, que a gente representa sempre por uma letra maiúscula, um ponto no espaço. E nesse caso tem duas coordenadas.
Se a gente ligar esses pontos, a gente vai ter segmentos de reta, feito a gente viu antes. Beleza? Tá em quanto tempo de aula, gente? Para não me alongar muito e ficar um negócio mais monótono. Gente, eu queria fazer uma pergunta séria a vocês. Isso aqui é um assunto muito importante, não pode deixar dúvida. Quer que eu vote por segmento de reta? Quer que eu vote para uma representação que alguém ficou com dúvida? Porque aqui não pode ficar dúvida nenhuma. Nenhuma mesmo, tá ligado? Beleza. Ótimo, então. Estão vendo? Pronto. Então, como é que a gente pode representar um triângulo, um quadrado, gente? Dessa forma. Retas, retas assim. Essa reta aqui é paralela a essa. Aí, como você escreve paralelismo? Através de dois tracinhos assim. Retas paralelas, de, de mesmo tamanho. Tá certo? Vamos pular aqui. Agora para o polígono. Naquele mesmo esquema do triângulo, do quadrado que a gente viu, se a gente for aumentando o número de lados, vejam o que vai acontecendo. O número de pontos e de lados, consequentemente. Por que o número de pontos? Lembra daquilo que a gente viu no quadrado? Vou voltar para o quadrado. Lembra que são 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. E esses 4 pontos são ligados por 4 linhas. A linha BD ou DB, porque não importa a ordem, porque não é um segmento orientado. Se fosse um segmento orientado, importaria a ordem. A gente vai ver isso na próxima aula. AB ou BA, que é esse segmento aqui, AE ou EA, e ED ou DE. Por que eu estou dizendo isso de novo? Porque é muito importante vocês visualizarem esses pontos aqui que eu vou desenhar na próxima figura. Tá vendo aqui? Eu vou desenhar um ponto aqui, o ponto A, o ponto B. Esse B ficou horrível. O ponto B. E o ponto C. Gente, vocês conseguem nomear para mim qual é o nome desse segmento de reta aqui? É o segmento de reta que liga o A até o B. Como é que a gente vai nomear esse segmento de reta aqui? Exatamente. O segmento AB. Agora eu quero a resposta de outra pessoa. Como é que a gente vai nomear o segmento que liga o C ao B? Quem mais consegue responder? Gente, pelo amor de Deus, interajam. Vocês são humanos. Vocês respiram. O Willi está conseguindo entender? Vocês não estão respondendo, então eu vou responder. O segmento que liga os... Ah, certo. Qual o nome do segmento que liga o C ao B? Como é que você pode nomear esse segmento? De forma similar ao que o José fez. Isso. BC ou CD. Mesma coisa nesse caso. Opa, tá dando um bugadinho. Pronto. C, B. E agora, CA. Besteira isso. Certo? Então, à medida que a gente vai aumentando isso, exatamente, o segmento de reta. Não é uma reta porque ela não se prolonga até o infinito. Pode ser CB também. Nesse caso, pode. Não poderia ser se fosse um segmento orientado. O segmento orientado importa essa ordem. Eu vou até falar isso essa aula, se vocês não se importarem, porque está com 25 minutos, então dá para a gente falar sobre segmentos orientados, pelo menos segmento orientado, tá certo? Então vamos fazer essa mesma coisa com o quadrado. Ele vai ter 4 pontos. E esses 4 pontos vão ser ligados para os segmentos de reta também. À medida que a gente vai aumentando esses pontos, portanto que eles tenham a mesma distância do centro, a gente vai ter algo bem próximo a uma circunferência. Se esse número de pontos tender ao infinito, ou seja, chegar ao bem próximo do infinito, a gente vai ter um círculo perfeito. Tá certo, gente? Se esse número de pontinhos aqui
for infinito, pá, pá, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, de forma que eles tenham a mesma distância do centro, a gente vai ter uma circunferência. Tá certo, gente? Vocês entenderam essa explicação que é um pouco abstrata? Eu posso até fazer uma demonstração aqui, se vocês quiserem. Eu ia deixar para o próximo capítulo, mas como a gente tem bastante tempo ainda, foi bem rápido. Faça a demonstração, beleza. Deixa eu ir aumentando gradativamente o número de lados para vocês. Por exemplo, tá vendo esse pentágono regular? Você vai dividir ele. Vai botar mais um ponto. Vai formar um hexágono. Tá vendo aqui? E note que o hexágono, ele continua tendo a mesma distância para o centro, de todos os números. Certo? Agora vamos aumentar ainda mais esse número de pontos. Como a distância é sempre a mesma, desculpa que está feioso. Como a distância é sempre a mesma, a gente vai escrever. Vai chegar um momento que o número de lados vai ser muito alto. E a gente vai ter algo próximo a um círculo. Por que não vai ser um círculo perfeito, gente? Porque um círculo perfeito, assim, a rigor, tem infinitos lados e não dá para a gente representar ele no computador. O computador sempre vai fazer uma aproximação a rigor. Mas você não precisa levar a rigor, não. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque partindo desse centro daqui, qualquer lugar que eu for, qualquer ponto que ligue ao centro vai ter a mesma distância. E aqui tem infinitos pontinhos. Estão vendo? Não dá nem para... São infinitos pontinhos que vão abrindo assim. Essa é uma definição um pouquinho mais formal para uma circunferência. Infinitos pontos que têm a mesma distância no centro. E essa distância é o raio. Beleza? Cálculo vetorial. Vamos ver um pouquinho agora. Gente, primeiro a gente precisa entender aqui a história que vocês perguntaram, sobre a ordem que o Willi comentou. Um segmento orientado, ele vai ter direção, módulo e sentido. Como assim? A direção, lembra da reta que a gente fez? Tinha aquela reta que era assim. Isso daqui é a direção, essa inclinação da reta. Essa vai ser a nossa direção. E o sentido vai ser indicado por uma seta, por essa cabecinha aqui, ó, tá vendo? A direção vai ser a inclinação e o sentido vai ser indicado por essa seta aqui. Como é que a gente representa um segmento orientado, gente? Da mesma forma que antes. Vai ser um segmento que vai de A até B. Só que a gente vai botar uma setinha aqui em cima da cabeça dele. Aí agora realmente a ordem importa. Que vocês perguntaram antes a ordem não importava. Agora a ordem importa. Por quê? Vai ser um segmento que parte de A até B. Beleza? Se você quiser fazer um segmento BA, vamos fazer um BA aqui só para brincar? BA. Vai ser igual a esse daqui. Eu vou apagar essa cabecinha aqui brincando. Só que a cabecinha vai vir para cá. Entenderam isso que eu fiz? Eu mudando essa ordem, você muda só o sentido da seta. Pronto. Agora vamos fazer uma pergunta aqui. Gente, essas duas setas aqui, elas têm a mesma direção? Essas duas aqui. Têm a mesma direção? Não, elas têm a mesma direção. Note que a inclinação delas aqui é igual. Elas têm a mesma direção, elas não têm o mesmo sentido. Tá vendo? O sentido de uma está apontado para cá e o sentido de outra está apontado para cá. Não, era não. Eu vou explicar isso de novo agora, porque eu vi que você ficou confusa. Vê. A direção vai ser essa inclinação aqui, ó. Opa. A direção vai ser essa inclinação aqui. O sentido vai ser indicado por essa cabecinha. Vai ser a inclinação, a direção, e o sentido é essa cabecinha aqui da seta. Se forem sentidos opostos, por exemplo, se eu fizer uma seta assim e uma assim, elas têm a mesma direção. Opa!
Tem a mesma direção, mas sentidos opostos. Porque elas têm a mesma inclinação. Beleza? Conseguiu entender isso? Elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Porque no português, direção e sentido são sinônimos, mas aqui na geometria a gente trata de forma diferente. A direção vai ser somente essa inclinação que a gente está vendo aqui. Meu pai, estava muito fácil, estava entendendo? Eu disse para não ficar com dúvida antes, que agora a gente está andando, agora começa a complicar. A direção, vou até escrever isso para vocês verem mais tarde. Vai ser essa relação aqui com esse ângulo. Essa direção ficou horrível. Que vai ser essa inclinação da reta. Beleza? A inclinação da reta vai ser a nossa direção. Isso daqui indica o nosso sentido. Gente, alguma dúvida nisso? Essas retas aqui têm a mesma inclinação. Logo, elas têm a mesma direção, mas sentidos exatamente opostos. Agora, gente, vamos entender o que é um módulo. Ah, rapaz, estava muito fácil até agora. Se a gente contar o número de quadradinhos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, o tamanho desse daqui vai ser. Vou fazer isso até na calculadora, porque é interessante a gente fazer. Vai ser 20 vezes 20 mais. Vai ser raiz de 800. Vai ser 28 isso daqui. Opa. 28, umas coisinhas centímetros. Ou unidade de comprimento. Vou botar U, só para vocês entenderem que não necessariamente é centímetros. Isso quer dizer o quê, gente? Que fazendo Pitágoras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Esse número aqui é 20. 20 ao quadrado. Esse daqui é menos 20. Mais menos 20 ao quadrado. A gente vai ter raiz de 800. Que vai ser mais ou menos 28, tá certo? Por que essa relação é interessante, gente? Porque a gente já está trabalhando com isso, porque eu já estou mostrando isso, que já está começando a complicar, a galera está ficando calada. Porque isso daqui é importante para a gente começar a entender vetores. Vamos fazer esse outro exemplo aqui? O módulo vai ser o tamanho dessa seta, caso alguém não tenha entendido. Vai ser essa distância aqui, do centro até essa ponta. É o tamanho da seta, certo? O tamanho. Não é difícil de entender. Módulo é tamanho. Qual o módulo da seta? O tamanho da seta. Como você descobre o tamanho da seta? Fazendo Pitágoras. 20 vezes 20 ao quadrado. Nesse caso daqui. Não, 20 mais 20 ao quadrado. Raiz de 20 mais 20 ao quadrado. Certo, gente? Aí agora que começa a brincadeira mesmo. Equipolência. O que é equipolência, gente? Quando as retas forem de mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Como assim? Por exemplo, notem que essas retas daqui, elas têm o mesmo tamanho. Se elas têm o mesmo tamanho, eu vou chamar esse tamanho aqui de D. Se elas têm o mesmo tamanho, elas têm o mesmo módulo. Mas elas têm a mesma direção? Têm a mesma direção. Por quê? Porque eu estou afirmando isso. Você não pode afirmar isso arbitrariamente. Essas retas aqui, no caso, são de mesma direção e mesmo módulo, mesmo sentido. Se essas retas têm a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, você diz que essas retas são equipolentes. Que nome bonito! Que nome chique! Quando chegar duas gêmeas assim na balada, você diz, vocês são tão equipolentes. Que equivalência quer dizer essa relação de igualdade, gente, entre os segmentos orientados, tá certo? Vou fazer esse exercício com vocês. Pela imagem, dá para a gente perceber que são equivalentes alguns daqui. Esses segmentos aqui são equivalentes, gente? Eles são iguais? Para vocês responderem.
São equiponentes, sim. Exatamente. Por que eles são equiponentes? Porque a direção deles é igual, a setinha está apontando para o mesmo lugar, o tamanho deles é igual, ou seja, eles têm o mesmo módulo e têm a mesma inclinação. Então, todos aqui são equiponentes. Paulo, qual é o exemplo que ele não é equiponente? Se ele não tiver a mesma direção, ou não tiver o mesmo sentido ou o mesmo tamanho. Por exemplo, se eu fizer um que seja aqui, imagine que o meu segmento orientado vai daqui até aqui. Ele é equivalente com esse maior? Não é, porque eles não têm o mesmo tamanho. Beleza? O que não importa na equivalência? A localização. Como assim, Paulo? Se você define o segmento orientado, você vai definir ele muito bem. Você vai dizer o quê? Que ele vai do ponto A, que ele vai do ponto B, no caso aqui, nesse caso. Vamos botar C, só para variar um pouquinho. Que ele vai do ponto C ao ponto A. Como é que a gente vai escrever o ponto C, gente? Vamos ver aqui. O ponto C vai ser x igual a menos 55 e y igual a menos 35. Esse é o ponto C. Ou seja, um segmento de reta ele é muito bem definido. Ele tem módulo, ele tem direção, ele tem sentido e tem localização entre os dois pontos. Você precisa ter a localização entre os dois pontos para definir um segmento de reta. Beleza? Agora, aí que entra o vetor. O vetor que começa a brincadeira. Por quê? Porque no vetor, não importa a localização. Porque o vetor, ele representa todas aquelas... Menos 35, vou voltar aqui, tá? Porque é menos 35. Se você fizer uma reta no plano cartesiano, ó, tá vendo aqui? Ele vai bater exatamente no menos 35. Certo? E por que essa ordem? Eu esqueci de explicar a ordem. Vê, a gente sempre vai do x pro y, nessa ordem. Ah, sim, entendi. Então eu vou escrever de novo, tá certo? Vamos fazer aquela retinha de novo aqui. Qual o valor do meu x? Vai ser menos 55. Qual o valor do meu y? Menos 35. Então, essa é a minha localização do ponto C. Beleza, Willi? Relaxa. Pronto. Aí, onde é que entra o vetor, gente? O vetor, a gente pode mover o vetor da maneira que a gente quiser. Aí é que tá a brincadeira. Se eu pegar esse vetor aqui e mover ele para cá, ele vai continuar sendo o mesmo vetor, se eu manter as propriedades dele. Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Se eu manter essas mesmas características, o vetor vai ser o mesmo, independente da posição. Paulo, se eu mover a seta, eu posso mover a seta? Não, você não pode mover a seta, porque a seta ela é muito bem definida entre a posição dela no espaço. Como assim? Ela necessariamente precisa estar no ponto C e no ponto A. Ela precisa desses dois pontos. O vetor não. O vetor ele não precisa desses dois pontos. São arbitrários. Você pode pegar esse vetor aqui, por exemplo, e botar aqui, ao seu bel prazer, por exemplo. Se eu escrever outro vetor aqui, na cabeça desse vetor, eu posso fazer isso, não tem nenhum problema. Porque eu posso pegar esse vetor daqui e reescrever esse vetor aqui de cima, ó. Eita, deixa eu circular ele. Eu não botei o mesmo tamanho porque eu estou fazendo na mão, tá, gente? Mas, a rigor, você tem que botar a mesma inclinação e o mesmo tamanho. Se você pegar esse vetor grandão aqui, eu posso mover ele para cá, sem problema. A posição do vetor no espaço não importa. O que importa são só aquelas características, o módulo, direção e sentido. Porque ele é uma classe de equipolência, gente. É um nome tão bonitinho, né, que a gente não entende. Uma classe de equipolência, porque ele representa todos esses vetores aqui, por exemplo. Não importa a posição. Ele vai ser um vetor que representa todos esses daqui. Todos esses segmentos de reta orientados. Certo? Como assim? Se ele for equipolente, eu quero dizer o quê? Que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Certo? Eles têm a mesma direção,
e têm o mesmo sentido. Então, eles são equivalentes. Então, eu posso dizer que esse vetor aqui, que esse vetor aqui, que esse segmento de reta e esse segmento de reta aqui, fazem parte do mesmo vetor. Paulo, não entendi. Estou viajando. Não estou entendendo porra nenhuma. O vetor, gente, não importa a localização no espaço. Você move ele livremente. É só isso que vocês precisam entender. Já o segmento de reta, ou o segmento orientado, eles têm dois pontos fixos no espaço. Que é o ponto A e o ponto B. O vetor não tem ponto fixo no espaço. O vetor você pode mover ele como você queira. Certo? É só isso que vocês precisam entender. Essa definição formal é para quando vocês forem apresentados a algo mais complicado, vocês verem, não, um vetor é uma representação de uma classe de equivalência de segmentos orientados. Isso quer dizer o quê? Que ele representa todos os segmentos orientados que forem iguais. Pronto. De forma bem resumida. Gente, alguma dúvida? O que vocês precisam decorar é isso. O vetor, eu posso mover ele livremente no espaço. Já o segmento orientado, não. Certo, gente? Beleza. Agora vem a brincadeira. O vetor unitário. O vetor unitário, a gente vai pegar o módulo do vetor, que é aquele tamanho do vetor, lembra que a gente disse tamanho? E vai dividir pelo vetor. Como assim? V, o vetor V, dividido pelo seu módulo. Como assim? Eu não entendi, Paulo. Imagine um vetor que tem 10 centímetros. Vamos dizer que isso daqui tem 10 centímetros. Certo? Esse vetor grandão aqui. Eu vou pegar esse vetor e vou dividir por 10. Em 10 pedacinhos. Pá, 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 pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pedacinhos iguais. Cada pedacinho desse vai ser uma unidade. Por quê? Porque 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Então, vai ser sempre um vetor unitário. Ou então, por exemplo, se eu disser que esse vetor aqui tem 3 centímetros, e eu dividir ele em 3, ele vai ter um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Esses vetores que têm o tamanho igual a 1, ou seja, V, cujo módulo é igual a 1, é chamado de vetor unitário. Beleza, gente? Vetor unitário é aquele cujo tamanho é igual a 1, cujo módulo é igual a 1. Não é difícil, então acho que vocês conseguem entender isso por hoje. Vamos para a soma de vetores? Já dá para a gente brincar um pouquinho com soma de vetores. Ou vocês acham que já está bom? Porque a gente já falou muita coisa hoje, só com isso já dá para mandar bastante questão para vocês. O que vocês acham? Que foi bastante coisa. Querem que eu volte para um pedaço? Tá ótimo, realmente, porque foi muita coisa para absorver. Vamos só revisar rapidinho algumas coisas. Vocês conseguem lembrar, desde o início, vou voltar para o início da aula. Vocês conseguem lembrar da união e da interseção? A união, você vai juntar dois conjuntos. O que tem em um vai para o outro, e o que tem em um não tem no outro. Mas se você juntar os dois, você vai ter um conjunto que tem os dois, que vai ser a união. Por exemplo, você vai se unir com seu amigo, aí os dois estão juntos, beleza? E a interseção é o que tem igual nos dois. Por exemplo, se tem o número 2 em um e o número 2 no outro, se só tem esses dois iguais, então a interseção vai ser exatamente o número 2, somente ele. Como assim? Vamos fazer um conjunto aqui só para mostrar, porque é importante a gente revisar isso rapidinho. A é igual a 1, 2. E C é igual a 3, 2. Então, a interseção deles, A interseção C é igual a 2. Certo? A união, você pega os dois elementos, todos os elementos do conjunto e junta eles. A interseção, você vai pegar só os elementos que são iguais. Vamos revisar outra coisa importante. Os números inteiros. Os números inteiros são esses daqui. Certo? Do número negativo
menos 4, menos infinito, até o número positivo, mais infinito, contando com zero. Beleza? Qual outra coisa para revisar? Só isso, gente. Eu acho que o resto já está bem próximo do final da aula. O segmento orientado a gente já viu, que vai do ponto A ao ponto B. É isso. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Maravilha. Então, esse aqui é o espaço de vocês. Para vocês botarem dúvidas, para vocês falarem o que quiserem. Se não quiserem perguntar nada, posso dar para encerrar a aula? Sim, beleza, de boa. Só memorizem isso, gente. O segmento orientado, ele é fixo, ele é preso no espaço. O vetor não. O vetor você pode mover do jeito que você quiser. É só isso que eu quero que vocês lembrem da aula de hoje. E que o vetor tem essas características. É direção, módulo e sentido. O módulo é o tamanho, a direção é o que indica a cabecinha, de A até B, a setinha vai estar apontando para B. E o sentido é a inclinação. E a direção é a inclinação. Opa. A direção é a inclinação, o sentido é a cabecinha da seta. Beleza, gente? Obrigado. E é isso aí. Boa tarde a todos.